Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Paula, idade 29 anos, profissão caixa de loja. Eu trabalhava numa loja bem famosinha assim de roupa, trabalhava na parte do caixa. E esse dinheiro não me supria tudo que eu precisava para minha vida, nem um pouco. Eu precisava, assim, urgente de uma grana extra ou então de mudar de trabalho. Eu tentei entregar o meu currículo em alguns outros lugares, tentei me aperfeiçoar fazendo alguns outros cursos técnicos, mas parecia que eu não andava, que eu não conseguia sair dali. Eu comecei a ficar muito preocupada, porque eu me endividei comprando coisa que eu não devia comprar. E eu precisava mesmo de abater algumas coisas, porque daqui a pouco eu não ia conseguir ter dinheiro pra fazer as minhas coisas assim, as minhas necessidades normais do dia a dia. Ponto, no meio disso, né, pra eu desestressar, e também porque eu tinha uma ansiedade surreal e eu não tava dormindo, então eu virava trabalhando tipo zumbi mesmo, porque eu achava, né, que isso me relaxava, que na verdade piorava a situação, porque fazia eu ficar acordada muito mais tempo, né, que era o quê? Era assistir séries no Netflix, né, foi por lá que eu descobri a tal das séries coreanas, que me passava, assim, uma ideia do que eu queria algum dia na vida, mas que não era possível, então eu assistia. Me relaxava. Só que também eu começava a assistir um episódio atrás do outro e quando eu via, já tava perto de eu acordar pra trabalhar. Chegou a esse ponto. Até que eu pensei e falei, cara, não dá, né? A minha ansiedade tá, assim, fazendo a minha cabeça já estourar e eu ainda não durmo. E com esse trabalho eu preciso correr atrás de alguma coisa pra mudar a minha vida. Fui tomar uma cervejinha com as minhas primas, meus primos, e a gente conversando, assim, né, sobre tudo. Umas também assistiam os doramas, e era uma fuga nossa, assim, né, até na conversa mesmo. Até que uma prima chegou, né, me puxou de canto, ela era uma das que tinha mais uma graninha, assim, acima, que sempre tava viajando, solteiríssima, sem família. Ela me puxou de canto, assim. Isso foi numa reunião de família que a gente não se via há muito tempo, então a gente saiu conversando sobre tudo. E ela me puxou, assim, no canto e falou, gata, eu vi, né, que você tá reclamando aí da vida tal, e não sei se te interessa, mas eu faço parte de um aplicativo. É um aplicativo que só tem coreanos. E eu acabei descobrindo de tanto conversar e entrar nesses grupos aí de séries dos doramas. Só que assim, é uma vibe um pouco pesada, não sei se você vai aceitar. Eu fiquei assim, curiosa, né? Eu falei assim, mas o que que rola nesse aplicativo? Por que que é uma vibe pesada? Tem que fazer o quê? Ali então, é assim, você se cadastra e lá você conversa com coreanos. E aí o tempo que você fica nessa live com eles, você vai ganhando dinheiro, vai subindo moeda. Quanto mais tempo você fica, mais moeda sobe. Só que eu tenho que ser sincera, eles não ficam só conversando com você. Eles fazem e pedem outras coisas. Mas você pode negar, você pode falar não, aí vai do que você aceita e o seu dinheiro vai estar subindo ou não enquanto você estiver na live. Aí eu falei, mas assim, como assim? Tipo, é o quê? Tem menina que, sei lá, faz um strip, faz o quê, né, nessas lives? Falou, não. Eu tenho umas colegas que participam. E assim, a maioria dos caras, eles só conversam. O máximo que chega é eles pedirem pra você tirar a blusa. E já aconteceu comigo e eu falei que não e continuou o papo normal. E também eles batem lá, só olhando pra você, conversando com você, eles... Entendeu? Falei, não, é mentira. É sério que existe isso? Eu achei que ela tava brincando, que era golpe, sei lá. A última coisa que eu pensei é que isso realmente existisse. Até que ela me mandou o link,
todo o direcionamento do aplicativo, porque tem um jeito para você receber, porque não é em real, né? Dá para receber pelo PayPal, por vários lugares. E aí ela me mostrou quanto que ela tava tirando, assim, porque quanto mais tempo você fica, mais dinheiro você ganha. E não é nada obrigatório, você faz aquilo que você quer. E também não é permitido tirar print, foto, nem nada. Se o cara fizer isso, se aparecer alguma câmera atrás, o aplicativo descobre na hora, o cara é bloqueado, enfim. Não tem como ninguém ficar sabendo que você tá fazendo isso. Aí eu falei, olha, vou ser bem sincera, eu já tinha pensado em tentar alguma coisa no TikTok. Até aquele Only, né, que é aquele site que você também... Às vezes não precisa nem mostrar o rosto, né? Você faz umas fotos e os caras começam a assinar e seguir. E eu falei, bom, eu posso entrar pra ver, né? Antes de começar. Ela pode, você pode ver se é pra você ou não. Ninguém vai te forçar nada. Aí eu, tá, né? Fui entrar. Gente, o negócio é real. O primeiro coreano que eu conversei, ele não pediu nada, assim, ele era super tímido. E tem a tradução, né? Você não precisa falar inglês nada, tem lá, ou coreano. Tipo, tem a tradução da sua voz e da voz do cara. E aí, outros já pediam, né? Já pediam não, já tirava assim na lata, sabe? E começava lá e eu, Jesus, o que que eu faço? Tipo, eu ficava... Eu não sabia se eu sorria, eu não sei nem como é que eu disfarcei. Eu fiquei assim, meu Deus, que absurdo. E no fim da live já, tipo, mostrava, assim, quanto que você ia receber. Eu falei, caraca, isso não é possível esse negócio. Eu conheci o Lee dessa forma. Lee, idade, 38 anos, profissão, dentista. Só tinha uns caras muito feinhos, muito mirradinhos. Eu até fiquei olhando e falei, nossa, esses caras são coreanos, tipo, aonde, assim, sabe? Não sei, me deu um negócio. Mas, por incrível que pareça, o Lee era diferente. Quando ele entrou na câmera, eu falei, não, gato, gato. E o aplicativo não deixa você trocar nenhum tipo de contato. Número do telefone, se você digitar ou se você falar, aparece tipo asterisco, asterisco, asterisco. Não tem como você trocar contato no aplicativo. Eu olhei pra cara dele, eu já queria trocar o contato, porque eu já queria, eu já tava assim, meu Deus, eu quero que esse cara pense em ter alguma coisa comigo. E olha onde eu encontrei. Ai, meu Deus, que vergonha, porque né, ele vai pensar que eu sou o quê? Que eu sou aquilo. Então, eu já comecei a surtar, não conseguia nem responder eles direito. E ele ficou um tempinho assim, olhando, eu também olhando, a gente, tipo, acho que a gente teve o mesmo pensamento, assim, putz, aqui não era o lugar da gente se encontrar, sabe? E ele só conversou comigo, ele não pediu nada. E o que acontece é que depois que acaba a conversa, você não tem mais contato com aquele cara, e é muito difícil você achar aquele cara de novo, assim, sabe? E eu querendo de alguma forma, sabe, de algum jeito... E aí eu conversando com ele, né, e aí no fim da conversa ele falou, olha, eu espero que você não seja preconceituosa a ponto de achar que eu sou um cara ruim porque eu tô aqui. Na verdade, eu tava aqui porque alguns amigos me passaram isso e eu tenho algumas questões sobre solidão e sobre estar mal. E eu queria conversar com você fora daqui. E a gente começou, mas como? Porque não tem como passar o contato e tal. Aí, o que eu fiz, né? Eu falei o nome de como era o meu Instagram. E aí, meio que ele não entendia. Aí, eu comecei a fazer gestos dos números. Dos números do meu telefone, né? E deu certo. E eu com medo, assim, de desligar a live e de não achar ele, sabe? Eu sei lá, eu mandei e-mail, eu falei o nome do e-mail. Aí desligou a live e falei, nossa, cadê, né? Ele não vai. É mentira, ele não vai entrar em contato comigo. Mas ele entrou em contato comigo. Aliás, pelos três contatos que eu mandei. E aí a gente começou a conversar, mas assim, vamos lá, eu animei porque ele era bonito, mas depois eu também pensei, ai, olha onde o cara me encontrou, ou ele vai querer que eu faça tudo que os caras pedem pra fazer lá de graça, né, porque fora do aplicativo não vai cobrar,
ou ele acha que eu sou mesmo a POTA, né? Porque o nível do aplicativo era isso. Só que não, ele conversava assim seriamente comigo, sabe? Querendo saber da minha vida, sabe? Até sobre cultura. Assim, uns papos que não ia mesmo pra esse lado, né? E eu falei, caraca, mas como assim? E a gente foi conversando. Ele me contou que, na verdade, ele foi no aplicativo de besteira, né? Porque alguns amigos indicaram, porque ele não se sentia bem em contato com as coreanas. Ele não gostava, pra ele, essas coreanas, elas só queriam o dinheiro dele, ele não conseguia ter nenhum sentimento, também foi traído. E ele se sentia menor, assim, ele não conseguia acreditar que alguma menina ali da Coreia realmente estava gostando dele. E aí ele foi ficando sozinho, começou uma pressão também de que, você, né, já passou dos 30, você precisa casar. E tudo isso foi entrando na cabeça dele e ele resolveu entrar no aplicativo. Aí quando ele perguntou pra mim o que eu tava fazendo lá no aplicativo, eu fui sincera, eu falei, não, eu tava pro dinheiro mesmo, eu queria ver se eu ia conseguir, se eu ia ter coragem de fazer isso. Então eu só tava testando, assim, pra ver se... Porque, né, nunca tinha feito, enfim. A gente fica com aquilo na cabeça, né, ai, vai ou não vai num negócio desse? E, cara, essa conversa eu achei que, sei lá, fosse durar um dia ou uma semana, mas começou a durar meses. E meses. E foi pra um ano. E quando a gente viu, a gente tava conversando como se fosse um casal. E sério. E eu desacreditando, falando, mas quanto tempo que esse cara vai ficar nessa? Ou ele é, sei lá, muito solitário, mas assim, não vai aceitar uma brasileira. Enfim, comecei a pensar várias coisas. Até que um dia ele virou do nada pra mim e falou, olha, tô indo pro Brasil te conhecer. Falei, para de mentir. Não, é sério, tô indo te conhecer. Porque, sei lá, você é diferente. Eu acho que você é sincera e sente alguma coisa por mim. E eu também acho que sinto alguma coisa por você. E eu quero confirmar isso ao vivo. Falei, não, para. Não, ele não vai vir. Não, ele deve pensar que eu sou o quê? Não, ele só falava isso, só repetia isso. Mas ele veio. E ele veio pra conhecer a minha família. Ele ficou na minha casa de primeira, com os meus pais. Eu morava com os meus pais e ele perguntou se ele podia ficar na nossa casa. E eu conversei com os meus pais, ele também conversou com os meus pais pelo vídeo. E ele veio pra ficar na minha casa. E assim, ele agiu de um jeito tão respeitador. Eu tinha um quarto só pra mim, ele não dormiu comigo no meu quarto. Na verdade, ele não me tocou. Ele ficou dormindo na sala, pediu, né? Eu posso ficar aqui na sala. Os meus pais acharam ótimo, né? Acharam um cara super educado de fazer isso. A gente só deu uns beijinhos, a gente não chegou nos finalmentes. E cada dia que ele foi ficando, assim, sabe? Ele ajudava meu pai com as coisas na casa. Até cozinhar com a minha mãe, assim, ele quis ajudar. Eu fiquei assim, eu falei, gente... E a gente foi se gostando mesmo, foi se apaixonando, foi criando um vínculo. Eu falei, caramba, isso tá acontecendo mesmo. Porque, assim, acho que se ele viesse querendo, né, só me pegar, ele nem iria ficar na minha casa, nem iria conhecer os meus pais. No último dia, ele conversou comigo que ele queria não só namorar, mas que ele queria casar comigo e que ele queria conversar com os meus pais sobre isso. Ele sentou com os meus pais e conversou, falou, olha, sabe, até assim, pediu a autorização deles. Eu tava desacreditada de tudo aquilo. E ficou combinado de eu ir pra Coreia do Sul, que isso ia levar um tempo, porque precisa de visto, tudo, né? Pra gente continuar isso, mas que o objetivo era que a gente casasse no final. Nós conversamos mais um tempo até eu conseguir arrumar tudo pra ir pra Coreia e eu fui. Chegando lá, fiquei mais tempo do que ele ficou no Brasil e eu percebi que tinha algumas inseguranças que ele não tinha demonstrado no Brasil, até porque a gente não tinha se conectado intimamente. E eu fui tentar essa conexão e eu via que ele se afastava, que ele ficava meio desconfortável. Ele tava muito nervoso sobre essa questão, assim, ele praticamente quase marcou a nossa primeira noite de amor, assim, de agendar, sabe?
me levou no cabeleireiro, comprou roupa e tudo. E um jantar maravilhoso. E ele era muito metódico, tudo muito certinho, porque ele queria que desse muito certo. Parecia que ele tava com medo de alguma coisa. E eu tava querendo descobrir o que era, porque, né, tinha alguma coisa ali atrás que tava preocupando ele. A gente lá, né, quase que pra chegar, e aí eu percebi que era porque... Eu percebi, assim, que ele deu uma murchada quando ele foi pra mostrar o dele, né, que era... Não era minúsculo, mas era pequeno. E eu não tinha problema nenhum com isso, eu tava super animada, super apaixonada, eu não tava nem aí, né, e foi maravilhoso, assim... Não teve problema nenhum, mas eu fiquei na cabeça que a dúvida dele era isso, se eu ia gostar dessa parte ou não. Depois a gente conversou e ele realmente estava inseguro com isso. Não vou falar pra vocês que foi a melhor noite da minha vida? Não, mas sabe quando você tá apaixonada, que você soma outras coisas e que aquilo acaba ficando maravilhoso pelo conjunto? Eu percebia que ele tinha uma diminuição, assim, não sei o que as mulheres falaram pra ele, eu sei que ele se sentia menor em muitas coisas. E eu sempre ali, né, feliz e mostrando pra ele que eu tava apaixonada, e ele foi mudando. Eu percebi nesses dias que ele era o homem da minha vida. E eu sinto que ele também percebeu isso de mim. E tinha tantos obstáculos, é questão de visto, que lá na Coreia você não pode ficar, né? E era muito longe, era muito caro, e eu, meu Deus do céu, como que a gente vai fazer tudo isso? E eu meio que liberei, assim, sabe quando você pega confiança no cara, que você acha que é aquele cara que você vai casar, e aí você já não usa mais preservativo, sabe? Você já, tudo bem, se engravidar ou se não engravidar é até melhor, porque vai avançar as coisas. Vocês já pensaram assim? Eu não sei se com toda mulher é assim, mas comigo sempre foi assim, se eu confio no cara... Eu já meio que me libero das outras coisas, assim, que pode acontecer ou não. Já começo a pensar em querer ter um filho, em querer ficar junto pra sempre. E aí, foi isso que aconteceu. A gente começou a se amar loucamente e nenhum dos dois tava pensando em, tipo, a gente tem que se prevenir porque vai ter um filho. Se viesse, ok, tudo bem. E foi papum. Voltando pro Brasil, eu descobri que eu tava grávida. A notícia foi, assim, o auge pra ele, ele ficou muito feliz. E a gente simplesmente só começou a correr com as coisas pra ficar junto, pra casar, pra morar junto, porque já era o que a gente queria, já tava estampado na nossa cara. A gente só tava prolongando pela questão de distância, de visto, de documentação. O bebê só veio como um empurrão pra tudo que a gente já queria. Eu resolvi ficar um pouco com a minha família, porque depois eu ia ficar morrendo de saudade, né? Só depois de ganhar neném, sei lá quando que eu iria ver eles de novo. Depois eu voltei de novo pra Coreia, a gente casou, foi tudo perfeito. Os primeiros meses foram maravilhosos. E depois ele começou a ter umas ações que a gente teve que sentar pra conversar. Por quê? Ele começou do nada a dormir no outro quarto quando a minha barriga tava crescendo. E eu não tava entendendo por que ele tava fazendo isso. E aí ele começou a falar que, na verdade, ele era muito cuidadoso com tudo. Ele tinha medo que alguma coisa desse errado. Sempre regrinhas, regrinhas. E na cabeça dele, ele ter alguma coisa comigo, enquanto eu tivesse grávida, podia prejudicar o bebê. E ele tava todo animado, com muito fogo. Então ele preferiu ficar no outro quarto, dormir num quarto separado por causa disso. E eu falando pra ele que não tinha problema nenhum, que o médico falou que tudo bem, era normal a gente ter relações enquanto eu tava grávida. E aí, explicando, ele voltou de novo a dormir no nosso quarto. Ele começou, depois de uns dias, a se sentir fraco, se sentir estranho, com uma dor de cabeça muito forte. Foi fazer uma bateria de exames. No começo ele não queria me falar o que ele tinha, porque ele disse que não era nada demais, que era só tinha que repor as vitaminas do corpo, que o médico tinha passado, que ele ia tomar as vitaminas, que tava tudo bem, que não era nada sério. E eu queria, sei lá, ver o exame, conversar, se tinha um nome a doença, ou se era uma doença. E ele, não, é algo crônico, que eu tenho que tomar vitamina e tá tudo bem. Meio que passando por cima, assim, não sei se é pra eu não ficar preocupada, porque eu tava grávida, e, né, ele era muito assim, não, você tá grávida. Eu percebia que ele tava um pouco mais estressado, sabe?
E aí ele começou a ir dormir no outro quarto de novo pra espairecer. E eu deixei, porque conversei com umas amigas e elas falaram que era normal ter esse distanciamento, né, na gravidez, que era tranquilo, que depois ia voltar, que tava tudo bem. E eu nem liguei muito também, porque assim, ele me tratava como rainha, eu tinha tudo do bom e do melhor, não me mexia, assim, não tinha que me mexer pra nada. E depois que eu tive a minha filhinha, eu já tava afoita pra que as coisas voltassem ao normal. Porque enquanto eu tava grávida, a gente não conseguiu se relacionar, assim. Passou o tempo do resguardo, tudo bonitinho. Eu tava um pouquinho insegura com essa parte, porque a gente fica, né? Será que ele tá procurando em outro lugar? Como que ele tá se segurando com tudo isso? E graças a Deus que, naturalmente, a gente foi pra, né, se amar novamente. Só que dessa primeira vez não deu certo. Ele ficou um pouco nervoso, eu acho, e aí não funcionou. A gente não levou isso a sério. E aí a gente foi tentar outras vezes, assim, rolou outras vezes pra acontecer naturalmente, só que não acontecia. Toda vez que a gente ia tentar, ele tava lá firme e na hora de acontecer, murchava e não funcionava. E a gente começou, assim, a tentar, ficar preocupado, e ele e eu, que começou a ficar constrangedor, tanto pra mim, tanto pra ele. Chegou uma hora que eu não sabia mais o que falar e o que conversar. E aí ele sentou e falou que ele não tava conseguindo me ver mais bonita como antes, que tinha alguma coisa errado. E eu falei, mas assim, porque assim, a questão era com ele, não comigo. A gente se estranhou, mas aí no outro dia ele falou, olha, eu quero escolher o melhor vestido pra você, depois eu vou te levar no salão, vai arrumar o cabelo, tipo, me embelezou toda, deixou maravilhosa. E eu não sei, acho que na cabeça dele isso fosse resolver o problema. Ele viu uma babá pra cuidar da neném e, sabe, me embelezou toda. E ele também começou a fazer atividade e cuidar mais com essas vitaminas e não sei o quê. E marcou o jantar, igual foi da primeira vez que a gente se conheceu. E tava indo tudo muito bem, mão ali, mão aqui, tudo muito quente. Ele lá, animado, dessa vez tava animado. Eu falei, ai, nossa, obrigada, porque, né, eu tava assim. E aí, na hora que ele foi colocar, quando ele veio, pra gente começar mesmo a fazer amor, murchou. E eu tive uma reação muito natural. Eu olhei e falei, nossa, sabe... Porque eu também tava ansiosa para que desse certo, eu também tava torcendo por ele, eu também não queria que ele ficasse mal. Então foi uma reação muito forte, mas foi natural, sabe? E na hora que eu fiz isso, ele deu um tapa na minha cara. Olhou nos meus olhos e falou que eu tinha desconcentrado ele. E que por isso que estava acontecendo isso, que ele estava fazendo o máximo para que tudo desse certo e que eu estava acabando com tudo. Eu ainda fui para confrontar ele, porque isso nunca tinha acontecido. E quando eu fui para confrontar ele, ele me deu um outro tapa. E nessa hora o meu chão caiu, veio assim na minha cabeça que eu tava sozinha, eu tava em um outro país, com uma bebê, e ele não me pediu desculpa. No outro dia, ele simplesmente falou que estava descontrolado por causa do que ele estava tomando, mas que era para eu não levar a sério. Não pediu desculpa. Falou, olha, não leva a sério o que aconteceu, não. E eu falei, ué, mas que remédio que você tá tomando não eram vitaminas? Como assim? Vitamina não descontrola ninguém. Aí eu questionei de novo. Aí ele disse que as vitaminas alteravam o humor. Aí eu falei que isso não era possível. Aí ele falou que depois explicava. E aí eu questionei de novo e ele falou, é melhor você ficar quieta. E aí eu fiquei quieta, porque eu lembrei dos 2 tapas que eu tinha levado. Depois de uns 3 dias, a gente tentou se relacionar de novo. E eu tava com muito medo do que fosse acontecer. E ele não conseguiu. E na hora que ele não conseguiu, eu fiquei petrificada, porque eu fiquei com medo de que ele fosse pra cima de mim de novo. Eu não sabia se eu reagia, eu não sabia o que eu pensava. E no que eu fiquei parada ali, com muito medo do que ele fosse fazer, eu só senti sei lá, eu não sentia nada. Eu não respirava. E aí ele pegou aquilo mole daquele jeito.
E começou a passar em mim, assim. Até que ele virou pro lado, assim, como se a gente estivesse de conchinha. E aí ele ficou com aquilo daquele jeito que não funcionava. Ficou, até que despejou tudo na minha perna. Aquilo pra mim, eu não sei o que mais que foi constrangedor. Eu já não tava conseguindo raciocinar e nem acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. Porque era como se fosse contra a minha vontade e eu não pudesse fazer nada para parar. Um dia eu, cuidando da roupa dele, das coisas, eu vi um papel no bolso da calça dele e que tinha o nome de uns remédios lá, umas coisas que parece que era o que ele tomava, que eu nunca tinha olhado, nem tinha prestado atenção, porque ele fez assim tão por cima e fez questão de que eu não ficasse sabendo, que eu nem fui averiguar o que era. E aí eu resolvi pegar e digitar na internet, ver o nome, tava lá, né, que eram alguns remédios, eram para diabetes. E muitos tinham o efeito colateral, ou até mesmo pela situação crônica, de o cara não ficar mais firme, né, na hora da relação. Eu fui tentar conversar com ele com dedos sobre o que eu tinha visto, que ele não precisava ter medo e nem vergonha de falar, que a gente podia resolver isso junto com o tratamento. E quando eu falei isso, ele veio pra cima de mim falando que eu era louca, que ele sabia que ele tava desse jeito por causa de mim, porque ele não sentia mais bem me olhando porque eu tava feia, porque eu não era igual, porque eu tava estranha, porque eu tava parecendo outra pessoa, que isso não tinha nada a ver com o que ele tinha, porque ele não tinha doença nenhuma, ele só tava tomando vitaminas. Ele não tem noção do que eu li, do que eu era, não era dele. Começou a desmentir tudo, que ele tava pagando babá, que ele tava me embelezando e que nada resolvia. E que ele ia contar, assim, a verdade pra mim, que já que eu tava procurando alguma coisa, como se ele tivesse escondido, então ele ia mostrar o que realmente estava acontecendo. Ele pegou uma cinta e ele começou a vir pra cima de mim. Que eu não tinha direito de ter mexido nas coisas dele, que esse era o castigo. E ele começou a atacar a cinta em mim. E eu não sei de onde que eu comecei a tirar forças depois pra cuidar da minha bebê. Pra passar por tudo isso e não falar com ninguém. Eu só pensava na minha filha, sabe? E não cansado, ele entrou no quarto e disse que eu ia saber. Que agora eu ia saber de toda a verdade. E eu me assustei, porque eu achei que ele tava com uma mulher morta do lado dele. E ele tinha pego, era uma boneca. Era uma boneca do tamanho dele, que tava nesse quarto. E eu olhei e falei, meu Deus, ele matou uma mulher, ele vai me matar, o que tá acontecendo? E aí ele pegou e tacou assim na minha cara e falou. Ele falou, você não presta mais pra nada. Você é fria. Eu não tenho mais não sinto mais nada com você. E é com isso aqui, ó, é com isso aqui que eu tenho que me satisfazer. Falou que ele se sentia, que ele conseguia fazer tudo com a boneca, que ele se sentia melhor com ela do que comigo. E que agora eu ia fazer tudo que ele mandasse. Porque o mínimo que eu poderia fazer como mulher é que ele, o marido, sentisse prazer. E ele me puxou pelo cabelo, me levou pro quarto. E falou, agora você vai beijar, você vai tocar. E começava a falar coisas que eu tinha que fazer com a boneca, porque ia satisfazer ele, porque ele ia assistir, porque desse jeito eu iria prestar, pelo menos, pra alguma coisa, porque sozinha eu não prestava pra nada. Eu devia agradecer, porque aquela situação deplorável, pelo menos, fazia com que o meu marido se sentisse homem. Que eu devia ter vergonha de ser trocada por aquilo todos os dias, principalmente na gravidez, em todos os momentos que ele sumia, e que aquela boneca ia ficar à vista para eu me sentir o quanto que eu era um lixo. A minha bebê, ela começou a chorar. Ela chorava, e ele não me deixava ir até ela. Ele queria que eu fizesse as coisas que ele mandasse com aquela boneca. E eu não queria. E ele começou a atacar cinta em mim e eu fui pra cima dele, eu parti pra cima dele. E eu passei por cima dele porque eu queria a minha filha. A minha filha tava chorando e ele não tava nem aí, ele não queria nem saber de ver o que tava acontecendo com a menina. Ele tava fissurado, hipnotizado naquela nojeira, naquela escrotice. Eu empurrei, praticamente pisei por cima dele.
Porque eu arranquei força, eu não sei da onde, eu precisava ir até minha filha. E ele veio atrás de mim, tacando essa cinta, e não importava, eu peguei a criança no colo, ele não tava nem aí, ele continuava tacando a cinta em mim, mesmo com a criança no meu colo. Ele falou que eu era imunda. E a partir daí eu comecei a ter as piores noites e os piores dias da minha vida. Ele começou a falar que nada resolveria o meu problema, que nem que eu fizesse academia, que nem que eu fizesse alguma cirurgia plástica, que nada mudaria o jeito tão frio, tão feio que eu era. E ele começou a atacar em mim qualquer coisa que tivesse na frente, qualquer coisa da casa que tivesse na frente, não importava se eu tivesse sozinha, se eu tivesse com a criança, eu que tinha que proteger, que virar as costas para não pegar na criança. E os vizinhos escutavam às vezes e eles não faziam nada, ninguém fazia nada. E a situação piorou porque eu não aceitava fazer nada com aquele negócio. E aí ele olhou bem fundo nos meus olhos e falou, olha, se você não seguir direitinho à risca o que eu tô te pedindo, você vai ficar sem a sua filha. E aí tudo em mim congelou. Porque eu sabia que naquele país, com o dinheiro que ele tinha, eu não ia conseguir ter direito nenhum à minha filha. E o meu medo é que se ele ficasse com a minha filha, se ele estava fazendo isso comigo, o que ele não ia fazer com essa menina sozinho? Eu não podia, eu entrei na frente e eu vivi e me sacrifiquei e fiz qualquer coisa que ele falasse, porque eu não podia perder minha filha. Eu não podia deixar ela passar por aquilo que eu tava passando, ou até por coisas piores. Ela era uma criança, era um neném ainda. E assim foi humilhação atrás de humilhação. Ele queria que eu beijasse a boneca e encostava em mim, aquele negócio que não funcionava em nada. Um dia eu acordei, ele tava tirando foto minha com aquela boneca do lado. Eu não dormia, eu não vivia mais, eu ficava 24 horas acordada porque eu tinha medo da minha filha sumir. Eu tinha medo dele fazer alguma coisa com a minha filha, ou dele desaparecer com ela. Eu não sei, eu ficava 24 horas olhando, eu não conseguia piscar. Eu cheguei a desmaiar uma vez porque eu não comia, eu não bebia água, eu não tomava banho, eu não fazia mais nada. Eu só fazia o que ele queria. E queria ver minha filha de segundo em segundo. Eu vivi calada, com medo de contar pra alguém e alguém tomar alguma ação que fosse prejudicar, porque nenhum passo podia ser errado. E eu sabia que ali o pai tinha muito mais direito do que a mãe. E que era muito, muito, muito certo de que com o dinheiro que ele tinha, eu não ia conseguir de forma alguma sair de lá sem autorização dele, com a minha filha. E que qualquer coisa que eu tentasse, ele ia tirar a minha filha de mim. Ele não olhava para a criança, ele não cuidava, ele não fazia nada por ela. Se ela ficasse ali, seria só por motivo de vingança. E eu tenho certeza que ele ia fazer as piores coisas com ela. Foram 4 anos de humilhação, de dias que ele me deixava pra lá e eu dava graças a Deus. Até que um dia ele desmaiou na sala. E eu tive que levar ele no médico. Ele teve uma crise que ele ficou totalmente inconsciente e não voltava. Não voltava 100% à consciência. E o médico falou que ele tinha alguma célula, alguma coisa assim que estava crescendo na mente, no cérebro dele, e que talvez não tivesse como regredir totalmente, fora as outras questões que ele tinha. E eu não sei, eu ainda acompanhei alguns meses essa situação. Ao mesmo tempo que eu me sentia muito mal pelo jeito que ele estava, eu senti um alívio de que logo eu, nessas condições que ele estava, eu ia conseguir ficar livre com a minha filha. Eu ia conseguir uma coisa que eu sabia que era impossível. Ao menos que ele morresse, eu sabia que isso era impossível. E eu tenho certeza que foi Deus, de um jeito bom ou ruim, que fez com que isso acontecesse, porque ele não voltou mais para casa. Ele ficou no hospital.
E de uma forma estranha, triste, que até hoje eu não acredito, mas eu agradeço todos os dias a Deus. De manhã à noite eu rezo, eu agradeço. Eu consegui sair disso com a minha filha intacta nas minhas mãos. A quantidade de tempo em algumas partes da história foram mudadas para que não tenha alguma assimilação recente de quem vem assistir. É só o que eu posso falar, gente, desculpa. Isso da parte, né, da família dele, de pessoas daqui do Brasil, que também são da família dele, enfim. A Paula vive hoje com a menina no Brasil. Esse aplicativo existe, é super moderno, tá, gente? E existe, e tem muitas manas lá, conversando com coreanos, a troca de bater uma, né, e assistir. Até onde um ser humano é capaz de ir para não se sentir diminuído? Até onde o lado obscuro da internet pode te levar? O que você aguentaria para manter a sua filha salva e sem nenhum sofrimento? Deixem as reflexões nos comentários e até a próxima história do canal.